Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre custas processuais e justiça gratuita. Você sabe o que é isso? Pois bem, vou tentar te explicar agora. A princípio, eu preciso ressaltar que todas as informações que eu vou passar nesse vídeo, elas dizem respeito e estão atreladas a índices e parâmetros fixados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Isso porque cada estado ele vai prever suas próprias regras. Então pode ser que no estado da Bahia seja uma regra diferente, no estado do Rio de Janeiro. Aqui vamos falar sobre as regras estabelecidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O que muitas pessoas não sabem é que para litigar via judicialmente é necessário o pagamento de custas processuais. Essas custas elas estão atreladas a cada fase do processo. São muitas peças processuais, são muitas custas e aqui eu vou tentar resumir nas principais que pode aí causar muitas dúvidas em vocês. Como eu havia dito antes, tendo em vista as inúmeras hipóteses de recolhimento de custas, para que você não tenha dúvidas, nós vamos disponibilizar o link do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde lá você vai poder observar todas as hipóteses de recolhimentos e os valores que devem ser recolhidos. Ultrapassadas essas explicações iniciais, vamos ao que importa. O que são as custas? Bom, a princípio nós temos as custas iniciais. O que é isso, doutora? São as custas de petição inicial e custas de citação. Como é feita a cobrança dessas custas? Bom, hoje o Tribunal de Justiça estabelece que nós devemos recolher 1% sobre o valor da causa, observando o mínimo e o máximo. Ressaltando que o Tribunal de Justiça usa a moeda UFESP. Cada UFESP custa R$ 31,97. Para o recolhimento mínimo, são necessários 5 UFESP, que dariam algo em torno de R$ 160. E o máximo de 3.000 UFESP, que daria algo em torno de R$ 95.000. Então, suas custas iniciais elas serão baseadas em 1% sobre o valor da causa, e se esse 1% for menor que o mínimo estabelecido, você deve recolher um mínimo de R$ 159,60, 75 centavos. Pois bem, recolhidas as custas iniciais, nós teremos as custas de citação. Essas custas estão avaliadas no valor de R$ 27,10. Após o pagamento e a comprovação nos autos, o juiz determinará ao cartório que faça a emissão da carta registrada e mandará para o réu, para o requerido, para a parte contrária. Pois bem, como eu havia dito no começo do vídeo, o processo judicial ele tem várias fases e cada fase exigirá um recolhimento de custas. Digamos que ultrapassada a fase inicial de petição inicial, citação, contestação, réplica, sentença. Dessa sentença, procedente ou improcedente, haverá apelação por uma das partes. Essa apelação, para recorrer para um segundo grau, é necessário o recolhimento também de custas. Ao contrário da petição inicial, que é de 1% sobre o valor da causa, a apelação ela terá o valor de 4% sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa, que irá depender do caso específico. Ressaltando que para apelação também segue o entendimento do mínimo e o máximo. É um mínimo de 5 FESP e o máximo de 3.000. Bom, eu tentei resumir as principais custas, mas como eu já tinha dito, o processo ele tem vários outros tipos de custas, né? Tem o agravo de instrumento, tem o início de execução e outras peças. E para facilitar, nós já disponibilizamos o link para que você tenha acesso e caso tenha curiosidade em olhar o valor de demais peças, pode consultar esse link. Agora, o que é importante ressaltar é que dentro do processo, além de, para interpor o recurso, outras peças processuais haverá essas custas, também tem outros tipos de cobranças. Por exemplo, numa ação de execução, no início de um cumprimento de sentença, quando nós vamos procurar bens do executado, existe um mecanismo que nós chamamos de cisbajude, ou a famosa teimosinha. Para essa pesquisa também tem cobrança de custas e hoje ela vale o valor de R$ 16 por cada pesquisa. Também existe renajude, existem outras pesquisas que são pagas. E agora nós vamos falar para a melhor parte do benefício da justiça gratuita. A justiça gratuita, ela está prevista na Constituição Federal e estabelece como um dever do Estado
promover assistência integral e gratuita àqueles que comprovem a insuficiência de recurso. Esse assunto está disciplinado no artigo 5º, inciso 74. Vamos ler? O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recurso. Além de ter previsão na Constituição Federal, existe também previsão no Código de Processo Civil. Além de previsão constitucional, existe previsão também no Código de Processo Civil, no artigo 98. Lá praticamente descreve as mesmas coisas que a Constituição Federal e a gente vai ler também para que vocês possam ter conhecimento. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. Esse artigo ele é um pouco extenso e para não tornar maçante o vídeo, eu vou só exemplificar que aqui ele fala sobre todas as custas que serão abrangidas pela justiça gratuita. Caso você tenha curiosidade, você pode acessar o site do Planalto, colocar Código de Processo Civil e no artigo 98 que lá está descrito todas as hipóteses. Mas doutora, por que você está me explicando tudo isso? Bom, essa é a pergunta que você deve estar se fazendo. Vamos lá. O que muitas pessoas não sabem é que quando não consegue-se a concessão do benefício da justiça gratuita, isso pode trazer alguns prejuízos de ordem financeira à parte que litigou ou à parte autora. Por quê? A justiça gratuita, hoje em dia, ela está sendo muito, como eu posso explicar para vocês, muito difícil de conseguir. Aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente tem um mínimo aí que o juiz estabelece para a concessão da justiça gratuita, que a pessoa aí aufira até 3 salários mínimos de renda, tá? Acima disso, já não é mais concedida a justiça gratuita. Além desse mínimo estabelecido, desse percentual estabelecido, os juízes também estão cada vez mais rigorosos na análise, o que significa que, assim que ele pede para que a parte comprove sua insuficiência, além dele pedir os extratos da conta bancária, eles pedem imposto de renda, faturas de cartão de crédito, faturas de consumo no geral, de televisão, de internet, e eu falo por experiência própria, eles estão cada vez mais rigorosos. Então, assim, comprovar a justiça gratuita, a hipossuficiência de recursos hoje em dia, para muitas pessoas acredito que ainda é tranquilo, porque realmente, né, a gente tem que partir do pressuposto que nós vivemos num país onde as pessoas, na maioria, são baixa renda. Mas para algumas outras pessoas é muito difícil comprovar essa hipossuficiência. E o que isso vai acarretar para você? Nós, advogados, ganhamos honorários de sucumbência. O que é isso? Bom, esses honorários de sucumbência, eles não se confundem com os honorários contratuais, ok? Ele está previsto no Estatuto da Ordem dos Advogados e também está previsto no Código de Processo Civil. Mas o que isso tem a ver com a justiça gratuita? Bom, os beneficiários da justiça gratuita, além de ficarem isentos de custas processuais, eles também ficam isentos do pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em casos aí de uma improcedência de ação. Isso não significa que ele é isento para sempre de pagar daquelas determinadas custas. Ocorre que naquele momento entendeu que a situação real dele era de hipossuficiência, mas pode ser que daqui uns meses, por exemplo, a pessoa ganhe na Mega Sena, fique milionário, e aquele advogado que ganhou os honorários de sucumbência, mas não recebeu naquele momento por conta que a parte era beneficiária da justiça gratuita, ele pode sim entrar com uma ação requerendo o pagamento dos honorários, haja vista a mudança no cenário financeiro da pessoa. Pois bem, como eu sempre falo, aqui no Tribunal de Justiça, os juízes consideram até 3 salários mínimos como situação de hipossuficiência. Além disso, muito dificilmente você conseguirá a justiça gratuita e você precisa saber que, em caso de improcedência de uma ação, além de todas as custas que você já pagou, né, até aquele momento do processo, você ainda vai precisar pagar os honorários do advogado da parte contrária, que são sempre fixados entre 10% e 20% do valor da causa ou do valor da condenação. Bom, agora que você já sabe que existem custas, que existe a possibilidade de pedir justiça gratuita, fique sempre atento para que você não venha aí sofrer uma improcedência e assim sofrer algum prejuízo de ordem financeira.
Você tem alguma dúvida? Deixe nos comentários.